Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria é um símbolo de fé, coragem e humildade. Ela era uma jovem virgem de Nazaré, na Galileia, prometida em casamento a José, um carpinteiro. Segundo os evangelhos, ela foi escolhida por Deus para conceber Jesus por meio do Espírito Santo, sem ter relações íntimas com José. Pense que privilégio, mas ao mesmo tempo assustador. Estudiosos acreditam que ela tinha entre 14 e 16 anos quando recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou sua missão divina. O anjo Gabriel lhe diz que ela será mãe do Salvador. Você já parou para pensar como deve ter sido difícil para ela passar por todo tipo de julgamentos? Afinal, naquela época aquilo era tido como impróprio, mas Maria aceita com fé: eis aqui a serva do Senhor. Maria decide visitar sua prima Isabel, grávida de João Batista. Isabel, cheia de felicidades, a reconhece como a mãe do Salvador. Depois de alguns meses, ela dá à luz em Belém, em um estábulo, colocando o bebê numa manjedoura. Quando Jesus ainda é muito pequeno, Maria e José fogem com Jesus para o Egito para protegê-lo da fúria do rei Herodes, que ordenou a matança de centenas de crianças. Quando Jesus é levado para ser crucificado, ela acompanha Jesus até sua morte na cruz. Vamos falar agora sobre a linhagem de Maria. É um tema fascinante que conecta história, fé e profecia. Segundo a tradição cristã e os evangelhos, Maria era descendente da casa de Davi, o grande rei de Israel. As profecias do Antigo Testamento afirmam que o Messias viria da linhagem de Davi, e Maria, como mãe de Jesus, cumpre essa promessa. O Evangelho de Mateus apresenta a genealogia de Jesus por meio de José, marido de Maria, começando em Abraão e passando por Davi. Embora José não seja o pai biológico de Jesus, sua linhagem reforça a legitimidade messiânica. Muitos estudiosos acreditam que essa genealogia representa a linhagem de Maria, este por sua vez retratado no Evangelho de Lucas, indo de Jesus até Adão. Ela também passa por Davi, mas por outro filho, Natã, Eli, possivelmente pai de Maria, depois Matate, Levi, Melque, José, Zorobabel, Salatiel, Davi, Abraão, até Adão. Essa linhagem mostra que Maria não só era judia, mas também parte da linhagem real, o que reforça o papel de Jesus como o Messias prometido. A linhagem de Davi é uma das mais importantes da Bíblia, cheia de significado espiritual e histórico. Ela conecta patriarcas, reis e profecias até chegar em Jesus Cristo. A genealogia começa com Abraão, o patriarca do povo de Israel. Deus prometeu a ele que sua descendência abençoaria todas as nações. Gênesis capítulo 12 verso 3. A linhagem segue por Abraão, Isaque, Jacó, Judá. De Judá nasce Pérez, e a linhagem continua até Jessé, pai de Davi. Davi é o filho mais novo de Jessé, escolhido por Deus para ser rei de Israel, mesmo sendo um simples pastor. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel 13, 14. Davi teve vários filhos, mas o mais famoso foi Salomão, fruto de seu relacionamento por sua sabedoria e por construir o templo de Jerusalém. A linhagem real continua da seguinte forma com Roboão, depois, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. E segue até o exílio na Babilônia, com Jeconias. A genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, mostra que ele é descendente direto de Davi por meio de José, o marido de Maria. Já o Evangelho de Lucas apresenta uma linhagem que muitos estudiosos acreditam ser de Maria, também conectada a Davi, mas por outro filho. Natã, irmão de Salomão. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11 verso 1. A linhagem de Davi é vista como a linha messiânica, ou seja, aquela pela qual viria o Salvador. Jesus ser chamado de filho de Davi é uma forma de afirmar que ele é o Messias prometido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que iremos buscar mais respostas para você. Aproveite para deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, se inscrever. O nome Sara vem do hebraico e significa princesa ou senhora. Acompanhou Abraão em sua jornada de fé, deixando sua terra natal para seguir o chamado de Deus. Por muitos anos, Sara não podia ter filhos. Mesmo assim,
Deus prometeu que ela seria mãe de uma grande nação. Aos 90 anos, contra todas as expectativas, Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa divina. Erro e aprendizado. Antes do nascimento de Isaque, Sara ofereceu sua serva Agar a Abraão para gerar um filho, o que resultou no nascimento de Ismael. Essa decisão trouxe conflitos familiares, mas também lições sobre paciência e fé. Sara é mencionada em Hebreus 11 como uma heroína da fé. Sua história inspira pela perseverança e confiança em Deus, mesmo diante do impossível. Ela viveu até os 127 anos e é considerada a matriarca do povo judeu. Aqui estão algumas das lições mais profundas que podemos aprender com sua trajetória. Deus cumpre promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Sara esperou décadas para ver a promessa de Deus se cumprir. Mesmo após rir incrédula ao ouvir que teria um filho na velhice, ela viu o milagre acontecer com o nascimento de Isaque. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso, mas ele é fiel. Um sinal de que Deus não apenas transforma circunstâncias, mas também redefine quem somos. Ela passou de uma mulher estéril à matriarca do povo de Deus. Ela não foi perfeita, mas sua história nos inspira a confiar. Aqui estão algumas das lições mais profundas que podemos aprender com sua trajetória. Deus cumpre promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Sara esperou décadas para ver a promessa de Deus se cumprir. Mesmo após rir incrédula ao ouvir que teria um filho na velhice, ela viu o milagre acontecer com o nascimento de Isaque. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso, mas ele é fiel. A fé pode crescer mesmo em meio à dúvida. Sara não começou como um ícone de fé. Ela duvidou, tomou decisões precipitadas como oferecer Agar a Abraão. Mas foi transformada ao longo da jornada. Sua história mostra que Deus não exige perfeição. Ele molda corações dispostos. Sara tentou agir em lugar de Deus, entregando sua serva Agar para se deitar com seu marido. Esse não era o plano de Deus. Mesmo assim, Sara continuou sendo parte do plano divino. Isso nos lembra que nossos tropeços não cancelam o chamado de Deus. Ele nos restaura e nos usa mesmo assim. Sara deixou sua terra, sua segurança e tudo o que conhecia para seguir Abraão rumo a uma promessa invisível. Ela nos ensina sobre a coragem de caminhar pela fé, mesmo sem saber o destino. Sara caminhou ao lado de Abraão em certezas. E teve sua identidade restaurada por Deus. Seu nome foi mudado de Sarai para Sara. Um sinal de que Deus não apenas transforma circunstâncias, mas também redefine quem somos. Ela passou de uma mulher estéril para uma matriarca reverenciada. Bom, meus amigos, por enquanto é só. Nos próximos vídeos iremos falar mais sobre as mulheres da Bíblia. E se tem alguma a qual você gostaria de saber mais, deixe nos comentários que vamos pesquisar e trazer mais informações para vocês. Enquanto isso, não deixem de ativar o sininho, deixar seu joinha e compartilhar. Assim vocês receberão todos os vídeos que forem enviados.